Olá, professor Inácio. Queria começar agradecendo a presença do senhor por ter aceitado a nossa entrevista. Essa entrevista faz parte do trabalho da disciplina Lições Preliminares de Direito Civil, onde a gente vai comparar o Código Civil atual com a reforma desse código. A gente decidiu falar sobre casamento e união estável e ver quais foram as comparações entre esses dois tipos, né, de sociedade, e ver os avanços e o retrocesso em relação a essas duas sociedades. Eu queria começar, primeiro, perguntando ao senhor, considerando o artigo 226 da Constituição Federal, a equiparação entre casamento e união estável deve ser compreendida como plena ou admite diferenciações normativas legítimas? Georgia, muito obrigado, viu, pelo convite de vocês, da equipe, para estar participando, né, a respeito de um tema muito interessante que, de fato, vai acontecer uma virada. Na realidade, antes de até responder as perguntas de vocês, é interessante ter uma nota introdutória de que muita coisa que o Código Civil vai trazer com esse projeto de lei, e logo a gente não tem muito bem a noção de quando o Código Civil, ele, de fato, vai ser evidenciado. Acredito que no próximo ano, esse ano de eleição não vai acontecer, né? Vários problemas estão acontecendo no Brasil, então vai ter o ano que vem, normalmente o vacatio legis, que deve ser possivelmente de um ano. Né? Então, mas várias situações que o Código Civil ele vai incorporar já são, em certa medida, objeto de decisões de precedentes dos tribunais superiores, principalmente o STJ. Tá? A questão da família, né, da perspectiva do casamento e da união estável, na realidade, a prática há uma equalização. Não existe diferença. Né? O Código Civil de 2002, portanto, há mais de 24 anos, né? É sempre interessante também ressaltar que o Código Civil anterior foi de 1916, né? Então você vê quase um século, agora 20 e poucos anos, mas obviamente a família mudou muito mais nesse período que está acontecendo, né? Dessas 2 décadas, do que esse quase século. Mesmo porque também não é que teve poucas alterações. Muitos falam que o Código Civil de 2002 já nasceu velho, né? Já teve essa ideia, porque ele ficou muito tempo tramitando. Né? A ideia política, infelizmente, é a ideia política. E aí os tribunais eles têm que interferir, né? Por isso que existem decisões. Então, esse caso, a partir do seu questionamento, hoje já existe, né, uma alteração do Código Civil de 2012, então já existe um entendimento totalmente pacificado, né, de uma interpretação em que a união estável ela é equivalente ao casamento. Né, tanto na perspectiva, né, das relações, digamos, patrimoniais horizontais, marido e mulher, como vertical na questão da sucessão. Né. Existia uma diferença, né, referente, obviamente, à união estável, mas isso aí já foi pacificado. Hoje eu posso dizer, hoje não, todos nós podemos interpretar o Código Civil informando, olha, não existe uma diferença entre união estável e entre casamento. Só que é interessante positivar, né? É interessante você deixar escrito para que não venha, né? Problema. Pois bem, temos decisões da STJ, mas vamos positivar, então muita coisa vai acontecer nesse sentido. Então, há uma equalização, isso é maravilhoso, né? Só um adendo, alguns doutrinadores, inclusive, eles falavam, poxa, se você tem uma opção, por que você vai buscar a união estável ou não busca o casamento? Mas a questão é justamente essa. Tem pessoas que, pela própria circunstância, não tem, às vezes, como se casar. Às vezes o próprio custo é gratuidade, mas toda, sabe, uma relação é bem complicada. Às vezes a pessoa está vivendo, vai convivendo, quando foi, já foi. Né? Já tem essa possibilidade. Então, é algo que já é vivenciado e a nova codificação ela vai apenas positivar. É porque muitas vezes o relacionamento vai acontecendo de forma informal e no decorrer do tempo ele vai tendo uma formalidade de forma voluntária. E às vezes as pessoas acham que não há necessidade de formalizar isso através de documentos. Só que o que acontecia é que com o falecimento de de algum dos dois do casal, traria problemas para poder confirmar que houve aquela união, precisando de testemunhas, de documentos, né? E às vezes até prejudicando quem ficava. E é justamente, você está convivendo, de hora para outra, pode vir o óbito, pode vir também a questão da separação. Aí, o cidadão, não. Normalmente acontece com o cidadão, né? Não, eu não tenho nenhum relacionamento contigo, aí que você saiu. Foi justamente o que motivou o reconhecimento da união estável. Isso aí vai ser um contexto histórico muito interessante, mas né, existiu o desquite, as pessoas começaram a conviver, não podia casar, tinha uma união, mas a Constituição não abraçava como família. Foi só em 98 que eles falaram, não, a união estável ela tem uma perspectiva familiar. E aí foram criando leis, certo? Sempre com restrições, até mesmo a codificação em 2002, e aí depois, com os entendimentos jurisprudenciais, começaram a atrelar. Porque, na verdade, tudo isso é sempre para proteger, né, um dos cônjuges, principalmente quando tem crianças envolvidas, quando tem patrimônio envolvido, é importante a gente sempre haver esse tipo de proteção, até para resguardar. É isso, é a questão patrimonial. Né? A questão patrimonial que é evidente. Então, você tem que trazer esses institutos para justamente guarnecer e proteger. Né? Então, professor, dando continuidade, eu gostaria de saber, a proposta da reforma do Código Civil pode ser interpretada como um movimento de revalorização do casamento enquanto modelo preferencial de identidade familiar? Não. Existem algumas críticas, né, na codificação civil, nessa construção, que é natural, né, no ser humano, ainda mais no ambiente do direito, existem vários posicionamentos. Mas eu entendo que é muito pelo contrário. Só o fato de ter dialogado há pouco a respeito de você ter uma positivação, né? Está escrito lá a questão da união estável. Então,
efetivamente está buscando outros caminhos, inclusive a ideia da multiparentalidade, né? Novas formas de se relacionar, claro, que ainda não existe a recepção, né, do poliamor, né? Ainda não existe, devido àquele diálogo entre monogamia e a poligamia, e o Brasil não aceita essa ideia, mas muito pelo contrário. A estruturação da própria codificação civil que está vindo, mas que também já é objeto de estudo doutrinário e também de decisões, ela busca uma maior variação, né? Algo muito mais substancial. Então, você tem, inclusive, existem situações até da ideia do padrasto, enfim, mas sobremaneira não tem. Então, na verdade, seria uma formalização dessas multivariações de uniões entre as pessoas. Isso, até porque mesmo, vocês falaram, artigo 226, assim, 227, né, de sequência, lá existe a possibilidade, né, da vinculação não só, vamos assim, vamos tratar a questão do filho, da família patriarcal. Família patriarcal é aquela família estática, onde você tinha um homem, onde você tinha ele como chefe, o patriarca, você tinha a esposa, né, que era totalmente subordinada, e você tinha os filhos, e filhos eram os filhos consanguíneos, só, Legítimos. né, ditos legítimos, né, daquela época, né. E os outros, simplesmente, né, família, filho que era de uma família paralela, mas, entre aspas, do adultério, vamos assim dizer. Uhum. Obviamente dele, essa é a ideia, né, da crítica. Então, ele não era considerado, não tinha basicamente o mesmo direito, existiam limitações. Filho que chamava adotivo, mas hoje chamamos filho por adoção. Olha lá que alteração. Filhos são todos iguais. Todos os filhos são iguais, só a origem é que em tese diferencia. Eu tenho um filho socioafetivo, eu tenho um filho consanguíneo e tenho um filho por adoção. Na realidade, tem Paulo Lobo, que é um ótimo doutrinador, ele fala, rapaz, o fato é que todos os filhos são afetivos. Porque o afeto, na dinâmica de hoje, ela vem primeiro do que A consanguinidade. do que os demais. Essa, pelo menos, é uma ideia que é movimentada com as decisões, então a interpretação vai nesse caminho. E o senhor observa que os entendimentos eles vão evoluindo sempre para proteger as pessoas envolvidas, independente de laços sanguíneos, independente de adoção ou socioafetividade, mas sempre para proteger e resguardar os direitos dessas pessoas. É isso. E como a gente já falou aqui, tanto eu como nós traçamos aqui, a questão da afetividade. Né? Uhum. Lembro que afeto é positivo e afeto negativo. Às vezes a gente tem afeto é só positivo, não. Afeto é positivo e tem a questão do afeto negativo. Mas existe um princípio, né, que é o princípio da afetividade. Caldeirão, que é um grande doutrinador dentro das famílias, ele incorporou essa ideia e é muito bem aplaudida. Né? E é algo que vai, não só nesse código, né? Você vai ter uma codificação e ele vai impulsionar para decisões mais contemporâneas. Né? Então, assim, eu acredito, como eu falei, o poliamor daqui a uns tempos não será recepcionado, né? Porque é uma evidência, você tem uma circunstância, você tem uma família. Eu digo que existe a diferença de famílias paralelas, que é aquela família que o cidadão normalmente tem uma família em uma cidade, ou tem outra, ou até na mesma cidade, mas existe aquela união de sentimentos, que pode acontecer, né? Com filhos em comum, digamos, são irmãos unilaterais, mas as mães. Então, por que não reconhecer? Tendo decisões, não decisões, vamos assim dizer, a nível de precedentes, né? Mas existem decisões, outro dia eu estava até em sala de aula na disciplina de comunicação com os meninos a respeito disso, né? Que se discutia a questão da pensão por morte, que hoje não é mais direcionada a, vamos dizer, a amante, a concubina ilícita, né, que eles falam, que antes era possível, mas teve uma decisão do STF, e aí derrubou, mas esse entendimento ele trouxe a relatora, e o voto foi, eu não lembro qual TRF foi, a relatora, ela foi acompanhada pelos demais votos, e ela simplesmente falou, não, esse laço poliafetivo, ele é único, como se fossem duas pessoas. Nada é questão de romântico, não tem nada a ver, é a questão de uma realidade diferente do que o precedente, né, que foi criado pelo STF, que falavam que eram famílias paralelas. Só para ficar um pouquinho mais claro, né, que tem uma direção do pessoal do primeiro semestre, né, que tem essa informação, a teoria dos precedentes são decisões dos principais tribunais que nós temos aqui. Nós temos as cortes, vamos colocar as cortes especiais, cortes de justiça, que são os tribunais de segundo grau, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, e temos as cortes especiais, que é o STJ e o STF. O STJ, ele protege a interpretação, ele busca a unidade de direito referente às leis federais, dentre elas tem o Código Civil. E o STF guarnece a Constituição. Então, além deles tratarem daquele caso prático, aquele litígio, aquele conflito que chegou com João e Maria discutindo, eles estão pensando também em uniformizar a jurisprudência. Então, a decisão que eles materializam, né, é direcionada de forma no sentido de ter uma obediência, para trazer uma segurança jurídica. Né? E existe um artifício que é a teoria dos precedentes, que vão criando decisões que os juízes de piso, vamos assim dizer, têm que efetivamente obedecer, não só os juízes. A gente pensa às vezes que a norma, a gente só obedece quando tiver, a gente só discute norma quando tem um processo, não, a gente discute norma no dia a dia. Você vai realizar negócios jurídicos. Né? Então aquelas decisões são muito importantes. Quando a gente fala de precedentes, a gente vai falar do STF, do STJ. E também, né, direito das famílias é um dos direitos mais sensíveis às alterações da sociedade. Né? Tanto é que, quando você vai falar de política, qual é o principal tema da polarização política? Família, porque tem relação com costumes. Né? E aí o direito você tem que abraçar. Então você tem uma questão que está evoluindo, você também, em certa medida, buscando um retrocesso pela ideia política. Mas aí o tribunal ele não tem que traçar. O tribunal tem que olhar para onde? Principalmente para a Constituição Federal. Né? E a Constituição Federal
ela traz essa ideia de buscar uma igualdade mais substancial. Professor, e sobre os herdeiros necessários? Como a proposta de excluir o cônjuge e o companheiro do rol de herdeiros necessário, conforme discutido, impacta a autonomia da vontade e o planejamento sucessório? Se a gente for ver a prática, qual é o regime de bens que a gente utiliza mais aqui como união parcial de bens? O que é que o regime ele fala? Primeiro tem que distinguir o que é meação e o que é herança. As pessoas se atrapalham muito. Né? Meação é a divisão do patrimônio quando finaliza o casamento. E o casamento finaliza pelo divórcio. Ou, né? Separação judicial é algo que a gente não discute mais, porque teve emenda constitucional que em certa medida afastou. Então você tem a questão de divórcio e tem a morte. Né, o óbvio. Então, primeiramente, você tem a meação, 50-50. E aí, sendo companheira ou sendo esposa, ela só vai ter direito aos bens particulares, ou seja, aqueles bens anteriores, né? Prévio, na qualidade de herdeiro. Então, assim, em muitas situações não existe bens particulares. Eu acredito que na prática não vai alterar muito, porque a constância do matrimônio normalmente, né, se dá quando a pessoa está casada e vai viver junto. Né? A não ser que venha de outros casamentos anteriores, mas eu entendo que não vai ter um impacto tão direcionado. E a forma de você organizar, né, a forma de você gerir isso para fazer o planejamento sucessório, eu acho que também não vai ter, porque não tem um efeito prático muito interessante. As pessoas, eu acredito que nesse primeiro momento que saiu na mídia, as pessoas começaram a pensar, então eu vou ter mais direito à ameação. Acho que de uma forma meio ilusória, mas a ameação não tem nada a ver com sucessão. Ela vai existir no momento logo, porque eu tenho que fazer. Né? Tanto que você faz o inventário, você faz o inventário. Se for regime de comunhão parcial de bens, existe outros regimes de bens, você faz efetivamente 50% do patrimônio, que o outro é vinculado à questão da ameação. Sabe? É porque, na verdade, aconteceu muita fake news falando que com essa reforma a viúva não teria bens. A viúva não iria ficar com nada, né? Então, e acho que quando aparece esse tipo de notícia, sem nenhum tipo de profundidade, sem nenhum tipo de embasamento, realmente causa um certo pânico na população, né? E todo mundo fica com medo. Foi o que aconteceu. Eu acredito que tenha sido isso, porque na prática é difícil você, né, vivenciar, a não ser que sejam pessoas que sejam multimilionárias, tal, né, um outro contexto. Mas quando você vai traçar de uma realidade dos brasileiros, a maior parte das famílias, primeiro, às vezes nem patrimônio, esses, né, infelizmente tem dívida, né? Tem dívida. Mas, na prática, é o patrimônio que foi amealhado. Às vezes tem um carro, assim, alguma coisa, né? Repito, não estou falando de famílias que têm uma grandiosidade, a questão de Hugo Liberato, Silvio Santos, né? Mas aí a estrutura já é assim, uma outra ideia, porque eles vão tratar realizar testamento, né? E é o que o brasileiro poderia se valer. Essa conjuntura da família brasileira, quando você trata da questão da sucessão, é voltada à proximidade, à presunção de que aquelas pessoas que estão mais próximas, ou seja, os descendentes, né, e com o companheiro, e depois os ascendentes. Então você tem os herdeiros necessários. Né? E os brasileiros, eles não têm muito costume de fazer testamento, tem, de deixar a vida organizada pós-morte, né? Não tem. Muito difícil. Eu tenho meu pai mesmo, meu pai fala assim, quando eu morrer, vocês se virem aí, né? E isso é importante, você deixar as coisas documentadas, né? Você deixar as coisas conversadas, até para que fique bom para todo mundo e que não haja nenhum problema nessa divisão, nem tanto para a viúva ou viúvo e para os filhos. E quem trabalha com processo de inventário judicial sabe o que é isso. Né? As famílias realmente se desfazem. E está na lei, não tem o que discutir. A lei é muito clara. Se você é descendente, você vai ter direito com todos. Tal. E aí fica aquela coisa. Eu tinha posse de um bem, eu vou inventar que tem direito a um uso capião, uma discussão, né? Porque pode gerar, de forma muito pontual, o uso capião, vai depender de situações, mas todos são herdeiros. Né? E aí as pessoas começam a brigar por uma coisa que não tem por que ter briga. Se tivesse deixado organizado. Justamente. Né? E aí os filhos são iguais. Aí tem a questão do testamento, então, se eu prefiro aquele filho, por que não fazer um testamento direcional porque aquela pessoa esteve mais próxima? Existem filhos, né, que só aparecem na época, né? E tem pessoas que às vezes nem filhos são mais próximos, um vizinho, alguém toma conta. E aí quando vem acontecer o óbito, a primeira pessoa, né, a excluir é justamente isso. Tá? Imagina que não tinha questão da paternidade socioafetiva. De pais, né, pessoas que se relacionavam com outras pessoas, obviamente, na qualidade de pai e filho socioafetivo, mas não se reconhecia isso. Tinha um óbito que a pessoa não tinha direito a nada. Né? Na época que eu fiz faculdade, ainda não tinha essa interpretação. No Brasil, desde 2005, há 20 anos, eu não tinha. Já havia um caso desse, que ela tomava conta, o rapaz, né, o senhor era qualificado como pai. Só efetivo não existia isso lá. E os filhos, quando ele faleceu, expulsaram ela de casa e ficou nisso mesmo. Né? Bem complicado. Isso causa uma injustiça muito grande, né? Porque uma pessoa, como o caso que o senhor falou, foi a pessoa que ficou os últimos dias cuidando, dando atenção, dando carinho a essa pessoa. E provavelmente, se ele tivesse tido o conhecimento de registrar isso, essa pessoa não teria ficado. Pois bem, né? Poderia adotar, naquela época não tinha socioafetividade, mas tinha adoção. Existe adoção de adulto. Né? Existe essa possibilidade. Mas é a questão da informação. Hoje se chega mais, hoje você tem o próprio Poder Judiciário, a gente vê campanhas publicitárias, né, de tratar o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão gestor, vamos assim dizer, né, do Poder Judiciário, e que faz campanhas nesse sentido, sabe? Então, eu não lembro o nome, mas assim, também não fugiu muito tempo, existia campanha Pai Presente, né, sobre a questão dos exames de DNA, né, que era feito, e o Tribunal de Justiça da Bahia tinha esse projeto, e obviamente com influência do CNJ, né? Então isso é bem legal, tem um aporte financeiro, e muitas pessoas que não reconheceram, porque o exame de DNA é um valor significativo,
E o próprio tribunal ele fazia de forma gratuita, com intermediação da Defensoria Pública. Né? E aí você, eu não lembro muito bem o procedimento, mas era bem prático e que trouxe resultados. Né? Essa possibilidade. Bom, professor, e qual é a distinção entre namoro qualificado e união estável? De que maneira o texto da PL número 4 de 2025 busca critérios objetivos para diferenciar o namoro qualificado da união estável, visando reduzir a judicialização desses conflitos? Isso, né? O namoro qualificado é a união estável. Né? Muitas pessoas, elas tentam se utilizar em um namoro mais prolongado para dizer que é união estável. E, né, em muitos casos não acontece. Realmente é algo um pouco, sabe, é um pouco no limite. Você bem trouxe ali, né, os aspectos objetivos. É sempre bom a gente ter parâmetros objetivos, porque vai evitar, né, que você tenha uma insegurança, vamos assim dizer. Então, namoro qualificado hoje seria, né, isso também eu trago para vocês, como nos outros questionamentos, isso já tem entendimentos, tá? Já tem entendimentos nos tribunais. Namoro qualificado é aquela pessoa assim, eu namoro há muito tempo, mas não tem propriamente, né, aquele ânimos direcionado a construir. Eu posso até falar que eu vou casar, que eu vou ter filhos, mas é algo que não é tão aquela coisa materializada, diferentemente do união estável, que você já tem um reflexo de aquelas pessoas já estão vivendo como se casado fosse, vamos dizer assim, sabe? Então, há muitos fatos, não são poucos, que você termina recepcionando, né, um namoro qualificado, isso é união estável. E aí você tem, digamos assim, um aproveitamento da questão do patrimônio, porque a pessoa que vai ajuizar uma demanda para ter união estável, ele só quer duas coisas, normalmente. A divisão de patrimônio e possivelmente a pensão alimentícia. Né? Isso tanto de um lado como de outro, a questão da igualdade. E ninguém vai discutir, né, na justiça uma união estável simplesmente por discutir. Né? Ou você vai analisar para buscar algo em vida, ou pelo fato de você ser filho de uma pessoa que vivia união estável ou em namoro qualificado. Então, é a ideia de você buscar a verdade, vamos dizer assim, a verdade real para trazer para o processo e demanda, obviamente, de uma alta carga probatória. Né? E também, aproveitando isso, aí o contrato de namoro. Né? As pessoas, por que eu faço o contrato de namoro? E também é criticado pela doutrina, enfim. Às vezes eu vou fazer um contrato de namoro para simplesmente não informar que eu não estava, porque eu tenho um contrato de namoro, mas vivo e não estava. Mas eu tenho o contrato de namoro, então estou protegido. Alguns falam, meu amigo, você optou, você não teve opção pelo contrato de namoro, então é um problema seu. Autonomia da vontade, autonomia privada, sabe? Tem alguns TCCs que o pessoal defende já pelos de namoro qualificado, de contrato de namoro, mas é basicamente isso. Aí a interpretação vai. O contrato de namoro ele é válido, mesmo configurando união estável, porque simplesmente foi uma opção que você fez, ou não, o que vale a realidade. Isso é discutível. Não existe uma projeção na qualificação, mas como tem a ver com o tema, isso é interessante. Mas o ponto central está na própria natureza do seu questionamento. Namoro qualificado, não é um namorinho, também não é um namorão, vamos dizer assim. O namorão já vai ser próximo da união estável. É um namorinho, também não, que é aquela coisa de ficar. É um namoro que eu tenho aquela ideia, mas não, sabe, não teve o amadurecimento. Né? E aí eu já aproveito também, já que uma coisa vai buscar a outra, a questão de morar junto, a questão do período, né, do tempo. Não existe, né, um tempo máximo, um tempo mínimo para configurar uma união estável. Não existe, certo? Não tem. Já existiu. Uhum. Legalmente previsto, já existiu. Não tem. Mas eu também não vou considerar um mês uma união estável, é meio complicado, né? Pensando assim, raciocinando. Mas não existe impedimento. Eu até brinco também em sala de aula. Será que aquelas pessoas que ficam no BBB, no Big Brother lá, tal, que tem um relacionamento, configuram união estável, para dividir, inclusive, né? Fica lá junto um tempo, vai para o mundo, aí cada um segue o seu caminho. E aí o cidadão ganhou. E aí? Não, vou pedir uma dissolução de união estável aqui para a gente ter porque lá foi a união estável. E aí você vai ter que depender do caso prático, por que não? A união estável digital, que também já existe entendimento, né, de você não ter nenhum contato com a pessoa, físico, relação sexual. Pode ter união estável? Por que não? Por que não? É a questão da própria liberdade, são as novas conformações familiares. Você não tem que seguir, né, aquilo de forma muito específica. Então são discussões que, né, em que pese tem uma norma que ela é evoluída, mas muita coisa ainda. Né, porque quando nasce uma lei nova, e é com envergadura, e vai ter o Código Civil, várias e várias discussões vão nascer. Eu lembro do CPC de 2015, que alterou, que vinha de 1973, e logo de imediato teve uma alteração, e depois vieram vários enunciados que são institutos de interpretação, né, que não têm um valor, como inclusive né, o Ministério critica muito, mas muitas alterações de interpretações. Então vai ser algo realmente grandioso. O bom é que muita coisa já está sendo aplicada no tribunal, como eu falei lá no iníciozinho. Muita coisa aí já está sendo aplicada pelos tribunais. Então vamos apenas sossegar aqui, como acontece com qualquer reforma. Sabe? Acontece com várias reformas, mas é totalmente necessário. Quando a gente fala de namoro qualificado e união estável, aí eu volto àquele ponto que a gente falou anteriormente, né? Da dificuldade que o brasileiro tem de formalizar as coisas, né? E por isso que muitas vezes se confundem, né? A ponto de precisar de comprovação. E também da dificuldade de se conversar numa relação, né? Porque do mesmo jeito que é muito difícil um homem e uma mulher conversarem para decidir qual
qual vai ser, se vai ser comunhão parcial de bens separados, isso é bem difícil, né? A depender do tipo de Isso. relação. Também é difícil numa relação se conversar, vamos formalizar um namoro qualificado ao invés de uma união estável. Né? Então, essa dificuldade que paira em relação às relações amorosas entre si também dificulta a formalização, né, desses tipos de relacionamento e, com isso, os problemas. E aproveitando aí que você trouxe, olha, a união estável, as pessoas também se atrapalham muito, as pessoas, a união estável é um fato. Eu não preciso ter um contrato de união estável, porque ele simplesmente existe, é um fato. Tá? Ele não é vamos dizer, um contrato formal, como é o casamento, para quem entende o casamento como um contrato e não um instituto, vamos assim dizer, né? Então, eu não preciso, para que ele exista, né, uma declaração de união estável, um contrato de união estável. Muitas pessoas, elas, ao iniciar seu relacionamento estável, fazem esses documentos porque a empresa pede, às vezes, para ter um plano de saúde ou até mesmo com uma segurança. E eles finalizam o relacionamento, cada um vai para o seu lado. E as pessoas ficam, meu Deus do céu, será que eu tenho que fazer, né, a dissolução não estável? Não. Porque simplesmente já acabou, você vai estar com a pessoa. Agora, uma coisa é o fato, outra coisa, se você for judicializar, e precisa de uma prova. Aí você vai analisar a partir de elementos de segurança. Rapaz, vamos fazer para a gente ter o termo inicial e para a gente ter o termo final. E aí sim você vai ter essa possibilidade. Mas não é necessário. Claro, se você for discutir patrimônio, se você for discutir a pensão, porque para filho não precisa. Você tem um estável, no filho você tem um outro tipo de relação. Mas se o companheiro ou a companheira forem, em certa medida, pedir a questão dos alimentos, eles têm que primeiro comprovar o juiz que existe a união estável, para depois você ter a comprovação, a busca da comprovação da necessidade. E aí, para efetivamente você ter uma precaução, aí você faz mais, não é necessário, certo? A burocracia é o casamento. Inclusive, gente, George, com a nova regra, né, do Código Civil, vai ficar muito mais tranquilo você casar. Com procuração, à distância, certo? A própria, eu posso falar para vocês, a própria festa, né? O procedimento lá no cartório, você tem a liberdade de fazer, certo? Não segue aquele padrão, você já está trazendo uma liberdade total. E mais uma vez, da forma que a gente começou aqui a entrevista, com a autonomia da vontade privada, desde que você tenha a proteção. Sabe? Então, é algo que está facilitando muito, né, essa busca. Né? Os proclamas já não existem, a questão da habilitação você vai ter uma simplicidade ainda maior. Né? Hoje você, para descobrir, né, se a pessoa tem, quer dizer, tem um cabra, né, que é casado, outro lugar diz que não. Né? Mas você já tem um sistema lá, e vai ter, você faz a consulta e descobre se a pessoa é ou não casada, então isso vai ser feito de forma rápida, né? E muito mais direta. Então a tendência, assim, já tem problema demais, para na parte que é boa, que é o casamento, você trazer mais problema. Vamos fazer uma coisa fácil para. Então, na verdade, o senhor acredita que essa reforma vai mais para facilitar a vida das pessoas? Sim, com certeza. A ideia é essa, facilitar e incluir, né? A gente fala muito Proteger. proteger, né? Essa é justamente, a gente falou muito aqui da união estável, incluir, trazer o mesmo valor para aquilo. Porque o casamento, a performance do casamento, a performance da união estável, eu sempre digo que é uma questão eminentemente patrimonial. Né? Para proteger, para você ter o início, para você ter o fim, você observar o regime de bens. Né? É notório que eu não vou deixar de lado a questão da afetividade, que vem para a questão de reconhecimento, é uma outra história. Mas de você traçar, por que eu crio a união estável, por que eu crio o casamento, é para comungar uma ideia e por trás nós temos o regime de bens. E aí eu tenho que aplicar os regimes de bens, sabe? E para ter efetivamente essa proteção. Porque, como é que o pessoal fala, meu bem, meus bens, né? Assim, em casa, o meu bem, né? Tem até um livro que o nome é esse, né? Que ela fala, né? O direito lá, meu bem e meus bens. Então é justamente dessa forma. É justamente né? Essa via que se busca. Tá? Então, é algo que está vindo para fixar o que já tem a jurisprudência e, a partir disso, trazer outras discussões. Vai acontecer, a gente está analisando alguns textos e já tem discussão dos doutrinadores como é que vai ser recepcionada, né, todas essas alterações. E vai ter essa discussão. Vão vir as obras, vão vir, né, os códigos comentados, só que a gente precisa de ter as decisões chegando ao STJ para começar a pacificar. O que eu falo STJ? Porque onde a maioria dos casos de natureza familiar são, né, o STF é importantíssimo, sim, mas o STJ abraça muito mais casos, porque né, ele é aquela pessoa, aquele ente, né, que interpreta a lei federal, que dá a interpretação. Óbvio que existem situações que dependem da interpretação federal e que tem um viés da Constituição. Então, em relação à sua opinião particular, essa reforma, ela tem mais avanços ou retrocessos? Avanços, né? Tem muita crítica para outras situações, né? Mas para a questão de família tem observado sim que tem avanços, porque ele está colocando em prática, né? Eu estou sendo assim repetitivo, mas é um fato. Várias situações que já vem acontecendo. E eu acho que o nosso diálogo deu para notar que de fato ele está trazendo, né, elementos que venham incluir, né? Incluir sob o olhar de você traçar a possibilidade de atualização da afetividade. Então, porque, na verdade, foi observado os tipos de relacionamentos que estão acontecendo atualmente e, na verdade, está tendo uma tendência de formalizar aquilo que já existe, para que a vida das pessoas fiquem mais fáceis
e, ao mesmo tempo, mais protegidas. A própria natureza da criação da lei foi para trazer uma segurança. Se a gente for ver nos primórdios, porque eu vou criar logo um código, porque a sociedade começou a ficar mais complexa. Então, os líderes, eles falavam, você tem que fazer isso e aquilo, ficava mais fácil. Só que a sociedade ela vai crescendo de pessoas, né? O comando vai ampliando, então eu preciso o quê? Codificar. O que é codificar? Colocar uma norma para ter uma segurança. Né? Principalmente para as pessoas que não têm um acesso tão tranquilo, né? A questão dos seus direitos e deveres. Então, a gente cria uma codificação para facilitar. Então, eu acredito que a ideia sempre de buscar codificar, que é positivar, vamos assim dizer, é para buscar a segurança e também as pessoas, em certa medida, respeitarem mais, vamos assim dizer. Muito obrigada, professor Inácio. Foi extremamente explicativa, foi extremamente didático. Eu acho que depois dessa explicação, dessa aula sobre direito de família, vai ficar muito mais fácil a gente poder apresentar nosso trabalho. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, valeu. E precisando, estamos aqui. Tá bom? Obrigada. Valeu, gente. Boa noite.